Agora vamos pensar um pouquinho sobre a prova, sobre essa prova do vestibular da UESB, né? Que é uma prova que já... Eu tô falando com relação à redação, que fique claro. É uma prova que já lembra... Outro vídeo, eu vou deixar no box de descrição, outro vídeo que eu faço uma análise dos 3 últimos temas de redação e que demonstra que já foi uma prova diferente. Diferente no sentido, diferente um pouco, por exemplo, do vestibular da UNEB ou do vestibular do Enem. Já foi um pouco diferente porque já chegou a apresentar, por exemplo, 2 temas para que você escolhesse um daqueles temas para você escrever a sua redação. Já foi diferente nesse nível. Contudo, ano passado, ela já seguiu o modelinho UNEB, Enem, aquele modelinho mais convencional, que é apresentar uma série, acho que eram 3 ou 4 textos motivadores, e ao final pedir que você, levando em consideração aqueles textos motivadores, escrevesse a sua redação. E aí a gente considera que isso é o normal, né? Isso é o convencional das provas, mas é sempre bom lembrar que em anos anteriores a UESB já fez a escolha de trazer para o vestibulando essa opção de escolher entre 2 temas para escrever para escrever aquela redação daquele ano. Então, é importante observar isso, apesar, por exemplo, de que ano passado tinham, eu acho que eram 4 textos motivadores, você não precisava escolher um texto motivador para escrever sobre aquilo. Existia, no caso, a possibilidade de você refletir sobre aqueles textos e, a partir daquela reflexão, você escrever um texto sobre o tema tal, que eu não vou lembrar aqui de cabeça, que eu acabei não copiando, né? Mas olhei muito para aquela prova e é isso. A do ano passado foi isso. Mas de anos anteriores existia a possibilidade, por exemplo, 2 temas e você escolher um daqueles temas para escrever. Se isso acontecer, você não vai achar estranho, porque você já sabe que isso pode acontecer, certo? Agora, não vai confundir essa história de escolher um dos temas com a história dos textos motivadores, que é o mais convencional, provavelmente ou possivelmente eles podem continuar optando por esse tipo de prova, certo? E aí a gente volta para aquela mesma questão. Texto dissertativo, argumentativo, se for esse o texto cobrado, vocês já estão cansados de saber que é o texto baseado em parágrafos, que é aquele texto em que você vai primar por uma organização, que seria essa adequação a esse tipo de texto. Como seria essa organização? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí sempre me perguntam, eu posso colocar uma proposta de intervenção como eu coloco no Enem? Não vai ter prejuízo, volto a dizer, não vai ter prejuízo nenhum para a sua redação, porque geralmente, né, aquele tema que eles colocam ali é um problema a ser solucionado mesmo. Então, se é um problema a ser solucionado, nada melhor do que você traçar soluções na sua conclusão. A do ano passado, eu acho que não tinha muito esse caráter de resolução de problema, porque era uma coisa mais subjetiva. Se eu não me engano, falava sobre esse ser mais filântropo, incentiva a filantropia, ao bem do próximo, essas coisas, que é uma coisa mais subjetiva. Então, não teria como você resolver esse problema, né? Porque é uma coisa mais individual, não era tão concreta quanto, por exemplo, da UNEB do ano passado, que falava sobre trabalho, né? Então, assim, se acontecer for um tema mais concreto, né, um problema mais concreto, mais visível, como eu falei no vídeo anterior, foi um problema sobre violência urbana, eu posso colocar proposta de intervenção na minha conclusão? Pode, fica à vontade, não tem problema nenhum. Se você também não quiser, se ficar mais fácil, eu fiz um vídeo para a UNEB, vou deixar no box de descrição, que fala justamente sobre essa conclusão sem proposta de intervenção. Se você quiser e achar mais tranquilo fazer um texto sem proposta de intervenção, também não tem problema, fica tranquilo, porque dá tudo certo. Com relação ao tema, eu considero que a UESB traz uma coletânea de textos muito legal, então não precisa ficar muito, ai meu Deus, o que será o tema, como será que vai ser esse ano e tal, porque a prova mesmo de redação vai te trazer, lembra que eu sempre falo isso aqui. A prova de redação no dia vai te dar o caminho das pedras. Vai te dizer o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Vai estar lá. Como, por exemplo, as pessoas tinham muita dúvida com relação à letra, que tipo de letra utilizar. E tá lá que não pode letra
a chamada letra de forma, né? Letra de imprensa, que você tem que escrever com letra cursiva. Então, tá tudo muito lá na prova. E o conselho que eu costumo dar, a dica, a maior e melhor dica de todas que eu costumo dar é: a prova de redação, no dia do vestibular, vai te mostrar o caminho das pedras. Porque você vai parar com atenção, vai ler tudo direitinho, com muita atenção, e a partir dessa leitura, você vai entender o que é que aquele vestibular quer de você. Com relação ao tema, os textos motivadores são maravilhosos nesse sentido. O que você tem que fazer é ler com muita atenção. Da UESB eu achei muito bacana, porque os textos motivadores são curtinhos, tinham duas imagens e 2 fragmentos de texto, se eu não me engano, que eram bem curtinhos. Não ia te consumir muito tempo para ler, para entender. Então, claro que você tem que fazer aquela leitura mais atenta, mais ativa, uma leitura cheia das anotações do que aquilo está querendo te dizer. E a partir dessa leitura, você articula com aquela proposta, porque vai ter uma proposta ali de redação. E a partir dessa leitura e articulando com essa proposta de redação, não tem muito como dar errado, porque você vai ter em mente: eu não posso fugir do tema, você vai ler aquela frase, a proposta do tema é para ser lida, para ser dissecada. O que é que aquela frase tema, o que é que aquela frase proposta de tema está me dizendo, o que é que ela quer de mim, disseca mesmo, sabe, palavra por palavra, tira dali todo o significado que você conseguir tirar, se debruça sobre ela mesmo. Coloca no topo da página do rascunho e coloca lá ela e tenta extrair todo o significado que você conseguir. Porque é a partir dela que você não foge do tema, é a partir dela que você consegue articular uma redação mais concatenada, no sentido de encadear ideias de maneira mais concreta, fazer aquela introdução, como eu sempre costumo aconselhar, 2 ideias naquela introdução, para serem desenvolvidas em 2 parágrafos de desenvolvimento de maneira independente, né? Primeiro uma ideia num parágrafo, segundo outra ideia no outro parágrafo, e uma conclusão que pode ser com essa proposta de intervenção, que vai apontar para a solução daquele problema, ou que apenas, se não tiver te cobrando aquela proposta, né? Porque às vezes também pode vir cobrando a proposta de intervenção. Se não tiver cobrando a proposta de intervenção, você pode simplesmente dar o seu parecer sobre aquele tema, concluir, né, o que você, claro que sempre se afastando, dando aquele afastamento da terceira pessoa, o que você considera que você consegue extrair daquele tema, né, aquele parecer mais sem tanta obrigação daquela solução para aquele tema e tal. Então é isso, acho que é isso, né? Se você chegou aqui por causa da UESB, sucesso na prova. E se quiser ficar, fica também, tá? Porque aqui eu falo sobre vestibulares. Eu vou falar sobre a Enem esse ano. Vai ser um dos objetivos para o canal. Eu vou criar um quadrozinho sobre o Enem, sobre redação, sobre literatura também. Eu sempre falo sobre os vestibulares da UNEB e da UESB. Esse ano, como eu tô nesse ritmo aí de mudança, não deu para fazer muita coisa. Mas, né, estamos aqui e vou continuar falando, porque na Bahia falta material desse tipo, certo? Sucesso na prova, fica calmo, não deixa o nervosismo tomar a tua vaga, porque às vezes quem te toma não é o coleguinha do lado, é o nervosismo. Então fica calmo, respira e vai dar tudo certo. Sucesso, beijinho, tchau e até a próxima.